Eu estava sentada na mesa da sala quando ouvi aquilo. Não era tarde. Eram 7:30 da noite. Talvez 8. O sol ainda não tinha sumido completamente atrás das casas do outro lado da rua. E eu estava terminando de dobrar as roupas que tinham saído da máquina mais cedo. Uma pilha pequena. Uma blusa minha, 2 camisetas do Renato, um lençol. Coisa simples. Coisa que eu sempre fiz sem que ninguém pedisse, sem que ninguém notasse, sem que ninguém agradecesse. A Letícia estava na cozinha. Minha nora. 32 anos, cabelo sempre arrumado, unhas sempre feitas. Aquele jeito de falar que parecia que ela estava sempre explicando alguma coisa óbvia para alguém lento. Ela estava no telefone, a voz baixa, mas não baixa o suficiente. Nunca baixa o suficiente. Eu ouvi toda a palavra. Não, mãe, ela ainda está aqui. Sim, de novo. Eu sei. Olha, eu falei pro Renato, mas ele fica com aquela história de que ela não tem para onde ir. Não, não é isso. É que ela já passou da hora, sabe? Já passou da hora. Eu parei de dobrar a blusa. Fiquei com ela na mão, o tecido morno ainda, cheirando a amaciante de lavanda. E senti alguma coisa se mover dentro do meu peito. Não foi raiva. Não foi choro. Foi uma coisa mais funda que as duas. Uma coisa que leva anos para chegar, que vai se acumulando em camadas tão finas que você nem percebe, até que de repente ela está lá, sólida, pesada, impossível de ignorar. Já passou da hora. Eu tinha 58 anos naquele dia. 58 anos, uma coluna que doía quando chovia, uma aposentadoria que mal pagava o plano de saúde e uma bolsa de lona com todas as minhas roupas dobradas dentro do quarto, que meu filho tinha me cedido 2 anos antes, depois que eu vendi o apartamento para pagar a dívida que o pai dele deixou quando foi embora de vez. Eu não sabia ainda, naquela noite, o quanto aquela frase ia mudar tudo, o quanto ela ia me devolver algo que eu tinha perdido há mais tempo do que eu conseguia me lembrar. Mas vou contar desde o começo, porque essa história não começa ali, na sala com as roupas dobradas e a voz da Letícia na cozinha. Ela começa muito antes. Ela começa comigo. Meu nome é Aparecida. Cida me chamam. Nasci em Franca, no interior de São Paulo, numa casa pequena com quintal de terra batida e uma mangueira no fundo que dava mais manga do que a família inteira conseguia comer. Minha mãe lavava roupa para fora. Meu pai trabalhava no curtume. Éramos 5 filhos. Eu, a do meio, a que aprendia mais rápido, a que ficava quieta quando precisava e falava quando era necessário. Aprendi cedo que o mundo não vinha até você, que você ia até o mundo e ia com as mãos abertas, disposta a trabalhar, disposta a calar quando era preciso, disposta a esperar. Minha mãe me ensinou isso não com palavras, mas com o exemplo. Vi ela servir prato para todo mundo antes de se sentar. Vi ela adoecer e não falar nada, até não poder mais esconder. Vi ela sorrir para a vizinha que a tinha ofendido na semana anterior, porque briga não levava a nada, e a vida era curta demais para guardar rancor. Eu absorvi tudo aquilo. Achei que era sabedoria. Demorei muito tempo para entender que parte daquilo era sabedoria, sim, mas que outra parte era apenas o hábito de se fazer pequena. Vim para São Paulo com 19 anos, uma mala, o endereço de uma prima e a certeza de que ia dar certo. Trabalhei como doméstica nos primeiros 2 anos, numa família boa, que me tratava bem, que me deixava estudar à noite. Terminei o 2º grau com 21 anos. Arrumei emprego de auxiliar administrativa numa empresa pequena de distribuição de materiais de construção. E foi lá que conheci o Sérgio. Sérgio tinha 30 anos, era vendedor. E tinha um sorriso que tomava a sala inteira. Falava bem, prometia mais ainda. Eu me apaixonei com a velocidade das coisas que ainda não conhecem o peso do tempo. A gente se casou em 87. O Renato nasceu em 89, a Fernanda em 92. Foram anos bons os primeiros, depois foram anos razoáveis, depois foram anos difíceis. E depois foram anos que eu prefiro não nomear, porque nomeá-los dói de um jeito que não resolve nada. O Sérgio era um homem que prometia e não cumpria. Não por maldade,
Eu aprendi a entender com o tempo, por fraqueza, por aquela incapacidade de alguns homens de ficarem num lugar, numa promessa, numa responsabilidade. Ele saía, voltava, sumia de novo, às vezes com dinheiro, às vezes sem, às vezes com desculpa, às vezes sem nem isso. Eu fiquei. Fiquei porque tinha 2 filhos. Fiquei porque era isso que as mulheres da minha criação faziam. Fiquei porque, por muito tempo, ainda acreditei que aquele sorriso ia aparecer de novo e o homem que eu tinha escolhido ia finalmente cumprir o que tinha prometido no altar. Mas enquanto eu ficava esperando, eu também trabalhava. Trabalhei a vida inteira. Saía cedo, voltava tarde, fazia comida, ajudava nas tarefas da escola, lavava, passava, economizava centavo por centavo para que meus filhos não sentissem a ausência do pai mais do que era inevitável. Quando o Renato tinha 16 anos e a Fernanda 13, o Sérgio foi embora de vez. Sem briga, sem cena, sem drama. Uma manhã eu acordei e a mochila dele não estava mais no canto do quarto. Foi assim. Eu chorei 3 dias. Depois levantei e fui trabalhar. O Renato ficou com raiva do pai por um tempo. Depois foi amadurecendo, foi entendendo, foi deixando a raiva ir embora. A Fernanda foi mais fundo na dor, mas ela sempre foi assim, mais funda em tudo. Os 2 cresceram bem. Estudaram, se formaram, arrumaram emprego, construíram as vidas deles. Eu me orgulhava disso com um orgulho que não tinha tamanho. Ainda tenho. O Renato se casou com a Letícia quando tinha 32 anos. Eu gostei dela no começo. Era esperta, determinada, sabia o que queria. Esse tipo de mulher sempre me inspira admiração. O problema não foi ela aparecer. O problema foi o que mudou quando ela apareceu. As primeiras mudanças foram pequenas. Tão pequenas que eu ficava em dúvida se estava sendo sensível demais, se estava vendo problema onde não tinha. O Renato, que antes ligava 2, 3 vezes por semana, passou a ligar uma vez. Depois 1 vez a cada 2 semanas. Quando eu tentava marcar um almoço, sempre tinha um compromisso, um imprevisto, uma coisa de última hora. Eu entendia. A vida de casal é assim. As prioridades mudam. É natural, é saudável até. Eu tentava me convencer de que era natural. Mas havia uma coisa que não era bem natural e que eu ia guardando dentro de mim sem saber ainda que estava guardando. Era a forma como a Letícia falava comigo. Não era grosseira. Nunca foi grosseira de um jeito que eu pudesse apontar e dizer: isso foi desrespeito. Era mais sutil. Era o tom. Era aquela paciência exagerada, sabe? Aquela paciência que não é paciência, é condescendência com roupa de educação. Era o jeito que ela terminava as minhas frases quando eu estava contando alguma coisa, como se eu fosse demorada demais. Era o jeito que ela olhava para o Renato quando eu falava de alguma coisa que tinha acontecido há anos. Um olhar rápido, lateral, que dizia sem dizer: lá vem ela de novo. Uma vez eu estava contando para o Renato sobre um problema no plano de saúde, uma consulta que tinha sido negada, e eu precisava de ajuda para entender como recorrer. A Letícia estava na mesma mesa. Enquanto eu falava, ela pegou o celular. Não saiu da mesa. Ficou ali, na minha frente, olhando para o celular enquanto eu falava com meu filho. O Renato percebeu, ficou levemente sem jeito, mas não disse nada. Eu também não disse nada. Guardei. O apartamento do Renato e da Letícia era grande. 3 quartos, 2 banheiros, uma varanda que pegava sol da manhã. Quando eu vendi o meu apartamento, que era pequeno, antigo, e que eu não tinha mais condições de manter sozinha depois das dívidas que o Sérgio deixou, o Renato foi o primeiro a falar: mãe, você vem morar com a gente. Tem o quarto de hóspedes, fica aqui até você se organizar. Eu aceitei com o coração apertado. Não porque não queria estar perto do meu filho, mas porque eu sabia, com aquele saber que a vida vai te dando aos poucos, que morar na casa dos outros, mesmo que dos filhos, é uma coisa delicada. Requer generosidade de todas as partes. Requer paciência, requer boa vontade. Eu levei a minha boa vontade inteira. Nos primeiros meses tentei ser útil sem ser invasiva. Cozinhava 2, 3 vezes por semana,
quando a Letícia chegava tarde do trabalho. Ajudava com as compras, mantinha meu quarto arrumado, meus pertences restritos ao espaço que era meu. Não entrava na cozinha sem precisar, não ligava a televisão alto, não recebia visitas sem avisar antes. Eu me comportava como alguém que sabia que estava no espaço dos outros. O problema é que, com o tempo, fui percebendo que, por mais que eu fizesse isso, o espaço não ficava mais confortável. Ficava menor. A Letícia começou a mudar pequenas coisas. O horário do jantar, que eu tinha me acostumado a ajudar a preparar, passou a ser uma coisa que ela preferia fazer sozinha. As compras do mercado, que eu às vezes fazia porque ficava mais perto da minha caminhada da tarde, começaram a ser pedido que eu não me preocupasse. O sofá da sala, onde eu costumava sentar à tarde para ler, de repente sempre tinha alguma coisa dela jogada. Uma bolsa, uma jaqueta, papéis de trabalho espalhados. Eu ia me deslocando, devagar, sem barulho, como quem vai cedendo espaço num ônibus lotado até estar praticamente na porta. Uma tarde, a Letícia trouxe a mãe dela para almoçar, a dona Ângela. Eu estava na sala quando chegaram. Levantei para cumprimentar, puxei conversa. A Letícia foi para a cozinha sem me incluir no preparo. Puseram a mesa para 3. Não para mim. Eu entrei no quarto fingindo que tinha esquecido alguma coisa e fiquei lá até ouvir o barulho dos talheres começar. Depois saí, fui até a cozinha, peguei um prato, servi minha comida e me sentei na ponta da mesa com um sorriso que me custou mais do que eu gostaria de admitir. A dona Ângela me olhou com uma expressão que eu não soube classificar naquele momento. Só mais tarde, deitada no meu quarto no escuro, eu entendi que aquela expressão era pena. E a pena doeu mais do que a exclusão. O Renato via. Eu tenho certeza que via. Mas ele era daqueles homens que preferem não ver quando ver exige que eles tomem uma posição. Era mais fácil fingir que estava tudo bem, que eu estava confortável, que a Letícia era assim mesmo, direta, sem rodeio, que eu não deveria levar para o lado pessoal. Uma vez e só uma vez tentei conversar com ele. Não foi uma conversa de queixa. Não me sentei para listar o que a Letícia tinha feito. Só disse com cuidado que às vezes eu sentia que estava no caminho, que estava sendo um incômodo sem querer. Ele me olhou com aquele olhar levemente impaciente que eu fui aprendendo a reconhecer nos últimos anos. O olhar de quem já sabe o que vem e está se preparando para contornar. Mãe, você pensa demais. A Letícia está sempre ocupada, não é nada pessoal. Você está bem aqui. E foi isso, assunto encerrado. Ele voltou para o celular. Eu voltei para o meu quarto e guardei mais um tijolo naquela parede que eu nem sabia ainda que estava construindo dentro de mim. O Natal daquele ano foi a primeira vez que a coisa saiu do nível do incômodo e entrou no nível da ferida. Minha filha Fernanda morava em Campinas com o marido e os 2 filhos dela. Todo ano a gente se reunia. Eu, o Renato, a Letícia, a Fernanda, o cunhado, os netos. Era a tradição. Mesa grande, comida de verdade, aquela confusão boa de criança correndo pela casa. Naquele ano, a Letícia anunciou em novembro que o Natal ia ser diferente. Iam passar com a família dela. A mãe, os irmãos, os sobrinhos. Uma tradição que a família dela tinha e que o Renato queria manter. Tudo bem, eu entendi. Casamento é isso, é conciliar, é dividir. Mas ninguém me disse nada sobre o que eu ia fazer. Quando perguntei ao Renato 3 semanas antes do Natal o que estava planejado, ele deu aquela pausa de quem não pensou no assunto. Ah, mãe, a gente vai para a casa da mãe da Letícia. São muitas pessoas, a casa dela não é tão grande. Ele deixou a frase no ar. Eu completei por dentro. Você não vai. Não disse isso. Ficou suspenso entre nós, invisível, mas presente como uma parede de vidro. Ele via através dela e fingia que ela não estava lá. Liguei para Fernanda. Ela ficou indignada, quis ligar para o Renato, quis fazer uma confusão. Eu pedi que não fizesse. Passei o Natal com ela em Campinas, que foi bom, que foi gostoso até, mas que carregou dentro de mim aquela coisa que eu ainda não tinha nome para dar. A sensação de ter sido colocada de lado, de ter deixado de ser necessária.
de ocupar um espaço na vida do meu filho que ele estava, aos poucos, gentilmente, reformando para caber outras pessoas. Janeiro passou. Fevereiro passou. A rotina voltou, mas alguma coisa tinha mudado no meu interior. Eu ainda fazia as coisas. Ainda cozinhava às vezes. Ainda cuidava do meu espaço. Ainda sorria nos cafés da manhã. Mas havia um distanciamento novo em mim, uma camada fina de observação que antes não existia. Eu estava começando a ver as coisas como elas eram, não como eu queria que fossem. Foi numa quinta-feira de março que aconteceu o episódio do aniversário. Eu faço aniversário no dia 23 de março. 58 anos naquele ano. Não sou de fazer grande coisa, nunca fui. Uma ligação da Fernanda, um bolo, um jantar simples já me bastava. Acordei naquele dia com uma expectativa discreta. Não pedi nada, não esperei muito, mas esperava alguma coisa. Era meu filho, era minha casa, mesmo que temporariamente. Era o dia do meu aniversário. O Renato saiu cedo. Antes de sair, passou pela cozinha onde eu estava tomando café. Bom dia, mãe. Só isso, eu esperei. Ele pegou as chaves, a mochila, foi em direção à porta. Renato. Ele parou e olhou. Hoje é meu aniversário, eu disse. Não como queixa, como informação. Ele abriu a boca, fechou, passou a mão no rosto. Mãe, que vergonha, me saiu da cabeça completamente. Desculpa, a gente janta hoje, pode ser? Pode, eu disse. O jantar não aconteceu. Ele mandou mensagem às 6 da tarde dizendo que tinha uma reunião que se estendeu, que ia chegar tarde, que a gente marcava para o final de semana. No final de semana não foi mencionado. A Letícia não disse nada naquele dia. Nem bom dia, nem parabéns, nada. Cruzou comigo no corredor, foi para a cozinha, fez o café dela, saiu. Eu fiquei sentada na mesa da sala, com meu café esfriando na frente. E pela primeira vez em muito tempo, não tentei entender. Não tentei encontrar uma explicação razoável. Não tentei me convencer de que era falta de atenção, cansaço, correria da vida moderna. Deixei a coisa ser o que ela era, descaso. Foi depois disso que eu comecei a mudar por dentro de um jeito que eu mesma demorei a perceber. Não foi uma decisão consciente, não foi uma manhã que eu acordei e resolvi ser diferente. Foi mais lento do que isso. Foi uma coisa que foi crescendo nas bordas, quieta, firme, como aquelas raízes que vão abrindo o concreto sem fazer barulho. Eu comecei a sair mais. Tinha uma praça a 3 quarteirões do apartamento, onde todo dia de manhã um grupo de mulheres da minha idade fazia caminhada. Eu passava por elas já fazia meses sem nunca ter me aproximado. Naquele abril, eu me aproximei. A Neuza foi a primeira a me cumprimentar. 63 anos, cabelo grisalho cortado curto, uma risada grande, aquele jeito direto de falar que eu aprendi a gostar imediatamente. Me convidou para entrar no grupo sem cerimônia nenhuma. Vem. A gente caminha 4 voltas e depois senta naquele banco ali e fofoca por mais meia hora. É o melhor remédio que existe. Entrei. Aquelas caminhadas foram se tornando a parte mais importante do meu dia. Não porque resolviam alguma coisa, mas porque me devolviam alguma coisa. Me devolviam a sensação de existir fora das paredes daquele apartamento. Me devolviam conversas onde eu era ouvida, onde minhas histórias tinham começo, meio e fim, onde ninguém olhava para o celular enquanto eu falava. A Neuza tinha uma história parecida com a minha em muitos pontos. Não idêntica, nenhuma história é idêntica, mas parecida naquele ponto central que une tantas mulheres da nossa geração. A sensação de ter dado tudo e de um dia acordar sem entender bem como tinha chegado até ali. O problema, ela me disse numa manhã, enquanto a gente sentava no banco depois da caminhada, é que a gente foi ensinada que amor é se apagar, que ser boa mãe é desaparecer. Aí a gente desaparece. E aí ninguém nos enxerga mais. E aí a gente acha que o problema é a ingratidão dos outros. Mas às vezes o problema começa na gente, que aceitou ser invisível por tanto tempo. Eu fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: Você está me descrevendo? Eu me descrevia também, ela disse.
Até o dia que parei. Foi num sábado de maio que a coisa chegou ao ponto que não tinha mais como desviar. O Renato e a Letícia estavam esperando visita. Os pais dela, o irmão, a cunhada, 2 sobrinhos, 7 pessoas além deles 2. Eu soube na véspera, quando a Letícia foi arrumando a sala, e eu perguntei se precisava de ajuda. Não precisa, Cida. Mas olha, amanhã vai ser muita gente. Talvez seja melhor você passar o dia fora, sabe? Vai ficar muito cheio aqui. Ela disse isso enquanto tirava poeira de um móvel, sem me olhar. Eu processei. Você está me pedindo para sair da casa onde eu moro porque vai ter visita? Ela finalmente me olhou. Não é assim. É que vai ser apertado. E você fica mais à vontade em outro lugar? Onde? Eu perguntei. Onde eu fico mais à vontade? Ela não respondeu. Eu fui para o meu quarto. Sentei na beira da cama, olhei para as minhas coisas, a bolsa de lona no canto, as fotos na cômoda, as pantufas ao lado da cama, os livros na prateleira pequenininha que o Renato tinha posto para mim quando cheguei. Eu estava num quarto de hóspedes. 2 anos depois, eu ainda estava num quarto de hóspedes e eles tinham me pedido para sair. Liguei para Fernanda, ela atendeu na segunda chamada e quando eu comecei a contar, ela ficou quieta do jeito que fica quando está controlando a raiva. Mãe, ela disse depois que eu terminei, isso não está certo. Você sabe disso, né? Sei, eu disse. E o que você vai fazer? Eu não soube responder na hora. Mas enquanto estava deitada naquela noite, com o barulho da preparação da festa vindo da cozinha através da parede, alguma coisa foi se organizando dentro de mim com uma clareza que eu não esperava. Eu sabia o que ia fazer. No dia seguinte saí cedo, antes que a visita chegasse. Fui caminhar com a Neuza. Contei tudo. Ela me ouviu sem interromper, e quando eu terminei, ela ficou um momento em silêncio. Você já pensou em sair de lá? Para onde? Eu disse. Não tenho dinheiro para alugar, a aposentadoria não cobre. Você trabalhou a vida inteira, ela disse. Você tem habilidade, você tem saúde, você tem cabeça. O dinheiro vem. O que você precisa primeiro é decidir. Voltei para casa naquela noite com a cabeça diferente. A visita tinha ido embora, o apartamento estava silencioso, o Renato estava vendo televisão, a Letícia no quarto. Fui direto ao meu espaço, sentei e escrevi numa folha de papel as coisas que eu sabia fazer. Sabia cozinhar. Muito bem. A vida inteira as pessoas pediram meus bolos, minhas tortas, meu frango assado. Sabia organizar, administrar, lidar com o público. Tinha trabalhado anos em escritório. Fiquei olhando para aquela lista por um longo tempo. Depois comecei a pensar de verdade. Foi a Neuza quem me apresentou a Dona Célia. 61 anos, aposentada do banco, morava num apartamento de 2 quartos num bairro próximo e tinha um quarto vago que ela alugava há anos para uma sobrinha que tinha acabado de se mudar. Ela queria uma companhia, alguém de confiança, alguém que dividisse as contas sem criar confusão. Nos encontramos num café. Conversamos por 2 horas. Ela era o tipo de mulher que você conhece e imediatamente sente que vai entender. Antes de ir embora, ela disse: "Quando você quiser, o quarto é seu." Eu voltei para casa com uma sensação que demorei um pouco para identificar. Depois entendi. Era alívio. Levei uma semana para falar com o Renato. Não porque estava esperando a coragem. Estava esperando o momento certo, aquele momento em que você consegue falar o que precisa ser falado sem que a emoção atropele as palavras. Foi numa segunda-feira à noite. A Letícia tinha saído para uma aula de pilates. A gente estava os 2 na sala, o Renato com o notebook no colo, eu com um livro que não estava conseguindo ler. "Renato, preciso conversar com você." Ele fechou o notebook com aquela expressão levemente apreensiva de quem sabe que conversa importante vai mexer em alguma coisa. "Tô aqui." Falei com calma. Contei que tinha encontrado um lugar para morar, que ia me mudar em 2 semanas, que tinha pensado bem e que era a decisão certa. Não acusei. Não listei. Não transformei aquele momento num acerto de contas. Mas fui honesta.
Eu sei que não foi fácil ter eu aqui. Sei que criou tensão. Sei que não era o que nenhum de vocês queria para sempre. E tudo bem. Mas também não estava sendo bom para mim. Eu preciso de um lugar que seja meu, onde eu me sinta em casa de verdade. Ele ficou em silêncio por um tempo. Mãe, você não precisava... Precisava, eu disse. Suave, sem agressividade. Precisava, Renato. Ele não rebateu. Acho que no fundo sabia. Acho que no fundo estava esperando que eu chegasse nesse ponto, porque ele nunca ia ter a coragem de chegar sozinho. Onde você vai morar? Contei sobre a dona Célia, sobre o bairro, sobre o quarto. Ele ficou quieto mais um pouco. E como você vai se manter? Vou trabalhar, eu disse. Faço bolos, tortas, salgados por encomenda. A Neuza já me pediu 3 coisas e indicou 2 amigas. Quero começar pequeno e ver como vai. Ele me olhou com uma expressão que eu não via há muito tempo. Uma expressão que eu reconheci do Renato de 20 anos atrás. De quando ele ainda me olhava como o filho olha para a mãe, com aquela mistura de admiração e de culpa que a gente sente quando percebe que a pessoa que cuida de você é também uma pessoa inteira. Você sempre foi mais forte do que eu mereci, ele disse, baixinho. Eu não disse nada. Deixei a frase pousar. Me mudei numa sexta-feira de junho. Tinha pouca coisa. A bolsa de lona, mais 2 sacolas, as fotos da cômoda, os livros da prateleira. Cabe numa tarde a vida de uma mulher que aprendeu a não acumular. A Letícia não estava em casa. Não sei se foi planejado ou se foi coincidência. Não perguntei. O Renato me ajudou a carregar as coisas até o carro que a Fernanda tinha mandado buscar. Na calçada, antes de eu entrar no carro, ele me abraçou. Um abraço de verdade. Não aquele abraço rápido de quem está com pressa. Um abraço que durou tempo suficiente para ser honesto. Me liga, mãe. Ligo, eu disse. E entrei no carro. O apartamento da dona Célia cheirava a café e a planta. Tinha quadros nas paredes, uma estante cheia de livros, uma cozinha clara com janela que pegava sol da tarde. O meu quarto era pequeno, mas era meu. Completamente meu. Coloquei as fotos em cima da cômoda. Pendurrei uma blusa no cabide. Abri a janela. Sentei na beira da cama e fiquei um momento em silêncio, ouvindo o barulho da rua lá embaixo, o som de um ônibus passando, uma criança chamando alguém, pássaro em alguma árvore que eu não conseguia ver. E então veio o choro. Não foi um choro de tristeza. Foi um choro de alívio, aquele tipo de choro que o corpo faz quando uma tensão que durou tempo demais finalmente se solta. Foi um choro que limpou, que lavou, que fez espaço. Chorei um bom tempo. Depois me levantei, lavei o rosto, fui até a cozinha onde a dona Célia estava fazendo café e me sentei à mesa dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Bem-vinda, ela disse, colocando uma xícara à minha frente. Obrigada, eu disse, e quis dizer muito mais do que a palavra carregava. Os primeiros bolos por encomenda vieram pela Neuza, depois vieram pelas amigas da Neuza, depois por uma vizinha do prédio da dona Célia, que viu a caixa que eu tinha levado para um chá e perguntou quem tinha feito. Em 3 meses eu tinha uma lista de clientes pequena, mas estável. Fazia bolos de aniversário, tortas doces e salgadas, salgadinhos para festinha de criança, aquele tipo de coisa. Não era muito. Era o suficiente para complementar a aposentadoria, para pagar minha parte das contas, para ter um dinheiro meu no fim do mês. Um dinheiro meu. Parece pouca coisa para quem nunca ficou sem. Para mim, naquele momento, era tudo. A Fernanda ligava toda semana. Às vezes vinha nos fins de semana com as crianças. O quarto da dona Célia não tinha espaço para todo mundo. Mas a gente se arranjava, dobrava colchão no chão, ria da situação, fazia funcionar. O Renato ligava menos, mas ligava. E quando ligava, a conversa era diferente, mais cuidadosa, mais atenta. Como se ele estivesse aprendendo alguma coisa que deveria ter aprendido antes e soubesse disso e estivesse tentando fazer melhor. Eu não facilitei. Não fingi que estava tudo resolvido, não varri nada para baixo do tapete. Mas também não fiquei com a ferida aberta de propósito. Fui deixando o tempo trabalhar,
Fui deixando ele fazer o esforço que era dele fazer. Numa tarde de setembro, 4 meses depois que eu tinha saído do apartamento dele, o Renato me ligou fora do horário de costume. Era uma quinta-feira, 2 da tarde. Mãe, você está em casa? Posso passar aí? Pode, eu disse. Ele chegou 1 hora depois. Sozinho. Trazia um pacote na mão, alguma coisa embrulhada em papel craft. Sentamos na sala da dona Célia, que gentilmente foi para o quarto e fechou a porta sem que ninguém precisasse pedir. Ele colocou o pacote em cima da mesa. Isso é para você, com atraso, com muito atraso. Abri. Era um porta-retrato, aquele tipo antigo, de madeira pintada. Dentro, uma foto que eu não via há anos. Eu e o Renato, ele com uns 12 anos, os dois sentados na escada da frente da casa de Franca onde eu cresci. Eu estava rindo de alguma coisa que ele tinha dito, e ele estava me olhando com aquela expressão de criança que fez uma graça e está esperando a reação. Não sei onde ele tinha conseguido aquela foto. Não sei quanto tempo tinha levado para encontrar. Fiquei olhando por um tempo sem conseguir falar. Mãe, ele disse, eu fui um filho ingrato. Eu me perdi. Fiquei tão enrolado na minha vida que esqueci que você tem uma vida também. Que você é uma pessoa, não só uma função. Não só a mãe. Levantei os olhos para ele. E eu deixei que a Letícia te tratasse de um jeito que eu nunca deveria ter deixado. Não porque ela é uma pessoa má, ela não é. Mas porque eu não fui firme quando precisava ser. Porque era mais fácil não ver. Respirei fundo. Renato, deixa eu terminar. A voz dele estava firme, mas havia algo nela que eu reconhecia. O mesmo tremor contido de quando ele era pequeno e tinha feito algo errado e estava precisando de verdade dizer que sabia. Aquele dia que você me contou que ia sair, eu fui para o quarto e fiquei pensando. E pensei muita coisa feia sobre mim mesmo. Sobre que tipo de filho eu tinha me tornado. Sobre o aniversário que eu esqueci. Sobre o Natal. Sobre a visita da família da Letícia. Sobre tudo. E a conclusão que eu cheguei foi que eu tinha feito exatamente o que o meu pai fez comigo. Eu te ignorei. Te deixei de lado. Te tratei como se você fosse uma inconveniência. A palavra chegou como chegam as palavras verdadeiras, sem aviso, direto. Isso não foi o que eu quis fazer, ele continuou, mas foi o que eu fiz. E eu precisava te dizer que eu sei e que eu sinto muito. Fiquei em silêncio por um longo momento. Depois disse com cuidado: Renato, eu te amo. Você é meu filho, e isso é uma coisa que não muda. Mas eu também aprendi alguma coisa nesse tempo todo. Aprendi que amor sem respeito não sustenta ninguém. Que eu posso te amar e, ao mesmo tempo, exigir que você me trate com dignidade. Que essas duas coisas não se contradizem. Ele assentiu. Aprendi que eu não preciso ser invisível para ser boa mãe. Que impor limite não é falta de amor. Que a mulher que eu sou importa, não só o papel que eu ocupo. Você sempre importou, ele disse. Eu é que estava cego. Estava, eu disse. E eu deixei. Por muito tempo deixei que me apagassem porque achei que era isso que o amor exigia. Mas não é. E quando eu entendi isso, tudo mudou. Ele ficou quieto. Depois: e agora? Agora você prova, eu disse. Não com palavras bonitas, com presença, com tempo, com o fato de lembrar do meu aniversário, de me ligar não só quando precisa de alguma coisa, de me incluir. Eu vou fazer isso, ele disse. Então ótimo, eu disse, porque eu tenho muito espaço na minha vida para um filho que me respeita. Ele foi embora com a expressão de quem saiu mais leve de alguma coisa que estava carregando há tempo. Eu fiquei na sala da dona Célia, olhando para a foto dentro do porta-retrato. A mulher que estava rindo naquela foto não sabia ainda o que a vida ia exigir dela. Não sabia das dívidas, da solidão, dos anos de invisibilidade, da noite em que ia ouvir uma nora dizer que ela já tinha passado da sua hora, mas estava rindo, com o filho do lado, na escada de uma casa pequena no interior, sem saber do que a vida era capaz, rindo daquele jeito que só a gente ri
quando está completamente no presente, sem carregar nada. Eu queria ser aquela mulher de novo. Não a mulher de 40 anos atrás, não a ingenuidade, não a falta de experiência, mas aquele riso, aquela leveza, aquele jeito de estar completamente onde estava. E percebi que estava voltando para isso, devagar, com os pés no chão, sem milagre e sem atalho, mas voltando. Hoje tenho 61 anos. Moro com a dona Célia há 3 anos. Viramos amigas de verdade, daquele tipo que vai além de dividir, conta e fazer companhia. Ela sabe das minhas histórias. Eu sei das dela. Saímos juntas, a gente e a Neuza, uma vez por semana para um boteco perto daqui, que tem o melhor pastel de queijo do bairro e uma televisão sempre ligada em jornal que nenhum dos 3 presta atenção. Meu negócio de bolos cresceu. Não cresceu de forma espetacular. Não virei empresária. Não abri loja. Mas tenho clientes fixos. Tenho uma renda que me dá independência. Tenho o prazer de fazer uma coisa que sei bem e que as pessoas valorizam. A Fernanda vem com mais frequência agora que os filhos estão maiores. Os meus netos, por parte dela, me chamam de vovó Cida, com aquele afeto descomplicado que as crianças têm antes de aprender a complicar o amor. O Renato cumpriu o que disse. Não de um dia para o outro, não sem tropeçar. Houve momentos em que ele recaiu nos velhos hábitos, esqueceu de ligar, cancelou o plano de último minuto. E quando acontecia, eu dizia. Não com drama, não com acusação, mas eu dizia. E ele ouvia. E tentava de novo. A Letícia e eu chegamos a um entendimento que não é amizade, mas é respeito. Ela aprendeu onde é o meu espaço, e eu aprendi onde é o dela. É o suficiente. O Sérgio apareceu uma vez, há 2 anos, querendo conversar. Já tinha mais de 70, estava cansado, estava doente. Eu o ouvi com educação e sem ódio. Não precisava mais do ódio, e nunca tinha precisado do perdão dele para seguir em frente. Só precisava do meu. Aquela frase que a Letícia disse naquela noite de telefone ficou muito tempo ecoando dentro de mim. Ela já passou da sua hora. Eu pensei muito nela. Pensei com raiva primeiro, depois com tristeza, depois com uma curiosidade quase distante, como se fosse uma frase de outra história, de outra pessoa. E então um dia, caminhando com a Neuza na praça, percebi que a frase não me doía mais, que eu tinha transformado ela em outra coisa, que quando ela aparecia na memória, já não era uma punhalada, era um sinal, o sinal que eu precisava para acordar, porque às vezes é assim que os despertares chegam, não com gentileza, com brutalidade, com uma frase dita baixo que você não deveria ter ouvido, mas ouviu, com uma exclusão que não tem como ignorar, com um silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. E você pode deixar esse despertar te destruir. Pode ficar ali, sentada na sala com a roupa dobrada no colo, sentindo que passou da hora, que já não tem lugar, que o melhor já foi. Ou você pode fazer o que eu fiz, dobrar a blusa com cuidado, levantar e começar a construir o lugar onde você pode ser inteira de novo. Não porque alguém permitiu, porque você decidiu. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para se reconhecer de novo. Deixa seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que você sentiu. E se você ainda não está inscrita no canal, faz isso agora e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova, toda semana tem uma mulher de verdade que escolheu se levantar. Até a próxima.